bom dia. Bom dia, Morandini, bom dia a todos que acompanham o Larga Brasa. Bom dia aqui do Coworking Central, Morandini, aqui na Visconde de Inhaúma, no coração de Ribeirão. Onde é que você está? Você está me ouvindo bem? Aqui é um coworking, Morandini, é um lugar onde você pode trabalhar compartilhado, na Visconde de Inhaúma, no coração de Ribeirão Preto. Beleza. Você não precisa ter o escritório, você aluga por horas. Exatamente, você pode permanecer um tempo, no caso aqui com muito conforto, iluminado, conexão. Estou adorando, meu cara. Eu quero perguntar a você o seguinte, explica uma coisa. Você sempre falou sobre a questão do transporte coletivo e tudo mais. Dessa vez, fizeram um aporte de dinheiro violentíssimo, com aprovação de todos e tudo mais. Mudaram alguma coisa, mudaram 1 e 1 igual a 2, 2 e 1 igual a 3, e no fim ficou a mesma coisa que antes. Então, o que acontece? Eu pergunto a você. Verdade que não são só 70 milhões. Tem mais 9 milhões, 300 e pouco, 200 e pouco, e vieram esses valores do governo federal. Os 70 milhões são nossos, são da prefeitura, do aporte, do pagamento de tributos, etc. Né? Agora, tem mais ainda. O pessoal pensa só em 70 milhões. Tem mais 40 milhões lá que são referentes às sobras dos cartões que não foram utilizados. Essas sobras não foram utilizadas. Então, obviamente, que isso aumenta muito o valor desse dinheiro. E mais, também tem o não pagamento da taxa de administração. Já há muito tempo não vem sendo paga, porque havia um contencioso judicial. Pelo menos era isso alegado. E mais, tem uma série de outras pendências sobre multas que foram aplicadas pela Transair e que não se pagou e estavam pensando até em aumentar o valor, mas agora vai já, pelo que foi aprovado, isentaram as empresas de todo o pagamento dessas penalidades. Então eu pergunto, o valor total disso, o senhor já fez uma ideia de quanto seria? Olha, Morandini, você fez um excelente resumo para quem acompanha aqui o Larga Brasa da montanha indecorosa de dinheiro que está sendo transferido do caixa da prefeitura direto para o caixa das empresas do consórcio pró-urbano. Mas importante esse assunto que você levantou, dos 9,6 milhões de reais que erroneamente está sendo chamado de subsídio para o idoso. Porque a gratuidade do idoso, Morandini, já está embutida na tarifa. Isso é mentira. O nome pode ter sido disso lá na PEC, né? No projeto de emenda constitucional, podem ter dado esse nome, mas na prática é dinheiro vivo no caixa do pró-urbano. A prefeitura podia, pelo menos, ter abatido nos 70 milhões. Tomara que ela faça isso, dá tempo, porque os depósitos ainda não foram feitos. Então, para quem acompanha o Larga Brasa entender, a gratuidade do estudante é uma coisa. A prefeitura vai lá, tira dinheiro do caixa e paga a gratuidade do estudante de escolas públicas. Ok. A do idoso, não. Quando o pró-urbano venceu a licitação lá em 2012, nunca é demais lembrar, licitação condenada pelo Tribunal de Contas, porque os dados estavam praticamente fraudados. Quando a pró-urbano venceu a licitação com aquele preço de tarifa, ela já calculou quantos idosos tinham e ela já colocou embutido no preço da tarifa. Quem paga a tarifa está pagando a gratuidade do idoso. Então é super importante entender isso. Mas esse dinheiro que veio com esse apelido de gratuidade para o idoso. Não é verdade. Podem ter dado esse nome lá na emenda constitucional, mas a verdade é que mais 9,6 milhões em grana viva para o caixa do pró-urbano. Eu espero que a prefeitura cometa o acerto de abater dos 70 milhões. Os depósitos ainda serão feitos, ok? Nem que seja lá na última de 2024, a prefeitura
excluir esse dinheiro, porque a gratuidade do idoso já está paga por quem paga a tarifa. Muito bem, você somou, Morandini, 17 milhões do ano passado, 70 milhões agora, 40 milhões de saldo do cartão. Aliás, vamos cobrar de novo aqui a dona Transerv, a Secretaria de Administração, porque quando eu recorri aquele decreto da prefeita que proibia devolver quem pagou em dinheiro, porque tem desses 40 milhões quem pagou com vale transporte e tem quem pagou em dinheiro. Por que não mandou devolver até hoje quem pagou em dinheiro? Por que esse dinheiro continua no caixa das empresas do Pró-Urbano? Então, Morandini, vamos somar. 70 milhões, 17 milhões, quanto tá? 87, com 40, vai somando. 127. Depois tem as multas que foram perdoadas. E o prejuízo maior, Morandini, desses ônibus, que as rampas de cadeirante não funcionam. E nesse pacote dos 70 milhões, o que diz lá na lei? Eu espero que o Gali falou segunda-feira, na Tati, no Mentoria, o Gali disse que os ônibus serão suspensão pneumática. Eu tentei colocar isso na lei, não consegui. Fui derrotado pela base governista. É o tipo de derrota que eu não gostaria de estar do lado do vencedor. O Gali me disse no programa ao vivo, que ele vai exigir suspensão pneumática. A suspensão pneumática, no lugar de molas, né, nós estamos em 2023, vamos lembrar, além da questão do conforto do usuário, é aquela questão de facilitar a vida do cadeirante e do idoso. O motorista pode ajustar se a sarjeta é alta, se a sarjeta é mais baixa. Ele desce o ônibus para o cadeirante entrar, para o idoso subir. E no projeto não está essa obrigação. Eu tentei colocar, fui derrotado. O Gali disse que vai exigir. O prefeito disse que vai ser o motor Euro 6. O que é o Euro 6? São os motores fabricados a partir do dia 2 de janeiro. Mas não é a prefeitura que está mandando. É o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Nenhum fabricante de ônibus e de caminhão pode fabricar, a partir de 2 de janeiro, um motor com padrão de poluição antigo, que é o Euro 5. Então não é que a prefeitura está exigindo isso, não. É a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então eu tentei garantir tudo isso em lei, na lei do pacotão que foi aprovado dos 70 milhões, e não consegui. Agora, Morandinho, é isso, quer dizer, se a prefeitura conseguiu a coautoria de 14 vereadores para aprovar esse projeto, eu só espero que esses 9,6 milhões que veio do governo federal seja abatido com o dinheiro que vai sair do nosso caixa. E tem jeito de obstar isso? Olha, eu acho uma questão, inclusive, Morandinho, uma questão moral, né? O governo está mandando quase 10 milhões de reais para o caixa da prefeitura, só que a gratuidade do idoso já está paga. Ou seja, podia pelo menos, né, abater desses 70 milhões que eles vão encaminhar, segundo palavras do governo, para aliviar os prejuízos da pandemia. Segundo as palavras do Pró-Urbano, é todo o sistema que está em déficit desde 2012. Eu pergunto, por que não abandona de uma vez esse serviço? Porque agora a prefeitura somou-se. Você sabe que o consórcio Pró-Urbano agora tem 3 empresas, né, Morandini? Prefeitura e mais 2. Agora é a Rápido do Oeste, a Transcorp, e a prefeitura colocou o CNPJ dela lá para ajudar o Pró-Urbano. Essa postura da prefeitura, porque ter as contas na ponta do lápis, como deveria estar fazendo desde 2017, isso não tem. Colocar a movimentação contábil das empresas, como manda o contrato, para os nossos fiscais fazendários auditarem, a prefeitura não faz. Agora tomou mais meio milhão de reais do caixa para fazer aquilo que os nossos fiscais fazendários deveriam estar fazendo. Agora que está indo para o penúltimo ano dessa administração, Morandini, felizmente, porque o assunto do transporte público é um estrondoso fracasso. Mas então o duro da história é você ficar na posição de um besouro contra a vidraça. O besouro vê o lado externo, cheio de folhagem, etc. tal, e ele tenta ir, mas tem um vidro que o impede de ir. Então vocês veem todas essas problemáticas, tenta falar, mas obsta na, não sei se justiça, ou aonde que deve se recorrer,
Porque você fica malhando e vendo lá fora o que é e não podendo passar o vidro que está impedindo entre o besouro e a parte externa. Você tem toda a razão, Morandini. Essa indignação eu tenho também, mas eu não vou desistir. Eles não vão me vencer pelo cansaço, cada um escolhe um lado para lutar. Essa administração escolheu o lado de fornecer um serviço ruim de transporte público e defender as empresas de ônibus. Isso está claro. Não fosse claríssimo isso, nós teríamos uma frota nova desde janeiro. Não, eles vão trocar a frota até 2024 e pior, movido a óleo diesel, combustível fóssil, Morandini. Isso é a prova acabada de que não planejaram essa substituição da frota. Eu repito, tudo isso, se o prefeito colocasse essa exposição no primeiro ano de governo, não, ele está fazendo isso no penúltimo ano de governo e vai maquiar o problema até o último ano de governo. Isso é uma vergonha, a população não pode esquecer disso. Não pode. E outra coisa, por isso que esses corredores de ônibus, quem está andando pela cidade percebe que eles estão vazios, subutilizados, né? Provocando esse transtorno na vida do Ribeirão Pretano, do comerciante da Saudade, do comerciante da Dom Pedro, do comerciante da 9 de Julho, e os corredores estão vazios. Uma bela roba, como diria o meu avô. Assim qualquer Zé Mané faz. Desculpa, viu, quando a gente fala assim, mas todo assunto é transporte público, a minha indignação transborda mesmo. E não é a minha só, é do povo que sofre de um transporte público ruim, com pontos de ônibus sem banco e cobertura, com rampa de cadeirante que não funciona, e respirando essa fumaça de poluição, que agora a prefeitura poderá trocar esses ônibus por biogás, por biocombustível, mas não. Vai empurrar no pulmão do Ribeirão Pretano fumaça de óleo diesel. Obrigado a você, um bom dia. Obrigado, Morandini. Um abraço a todos que acompanham o Larga Brasa.